Amém, já está abençoado. Deus abençoe, irmãos. Graça e a paz, noiva do Cordeiro, adoradores do Deus vivo. Chegou pelo menos 3 aqui. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que também está ligadinho conosco aí na sua casa, nos acompanhando pelo nosso canal Aviva Center. Irmãos, pregar hoje está difícil aqui o negócio. Quando num ambiente como esse, a única coisa que eu quero é pegar minha prancha e ficar surfando, como diz o pastor Wander. Esses dias não tá difícil da gente ser transformado pela presença de Deus, porque o ambiente está muito propício para isso. Há uma glória de Deus fluindo nesse lugar de uma maneira tão extraordinária. Oi, Marcelo. Que bênção isso, né? Pode tocar, irmão Selma. Bênção demais. Vamos adorar o Cordeiro de Deus. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo não está respeitando mais nada. A gente reuniu ontem aqui 3 horas para ensaiar. Irmã Selma chegou para assistir o ensaio. Ela sentou ali, irmã Selma, vamos lá. Aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, deixa ela tocar o teclado. Eu falei, irmã Selma, a senhora toca teclado? Ela falou, eu acho que eu toco, então experimenta. A hora que ela tocou, o Espírito Santo falou, ela vai tocar. Aí eu falei, glória a Deus. E nós começamos a ensaiar aqui, e foi mais ou menos uma meia hora de ensaio, daí a pouco a gente não ensaiou mais nada. A gente não ensaiou mais nada, porque foi uma glória de Deus tão gloriosa aqui nesse ambiente, essa igreja ficou pequena. Os irmãos que estavam na obra, chegavam ali na porta, queriam entrar, mas não tinha que voltar por causa do compromisso. Mas aquela glória de Deus, aquela presença de Deus tão gloriosa, tão gostosa aqui no ensaio. Quando a gente viu, já era mais de 5 horas e a gente ainda estava aqui adorando. O irmão Ramon começou a tocar. E naquele momento foi tão precioso, porque ele estava naquele cantinho ali, começou a tocar, a irmã Selma tocando aqui, eu estava para cá. De repente a gente abaixou o volume e ele começou a tocar lá e ele fez um som que eu nunca ouvi ninguém fazer. Eu nunca ouvi, olha que eu já ouvi bastante instrumentos sendo tocado. Ele começou a tocar e eu ouvi aquele som, e na mesma hora que eu ouvi o som, o Espírito Santo falou assim, eu estou tocando. O Espírito Santo falou, escuta isso, eu estou tocando. Aí eu parei tudo e fiquei ouvindo o irmão Ramon tocando. Eu só não vou pedir ele para tocar agora, porque não foi ele, então vai passar vergonha. Melhor deixar quieto. Um outro momento, quem sabe. E aí eu estava falando com o pastor Wander sobre isso. Coisas extraordinárias estão acontecendo nesse lugar. Dons de capacitação, pessoas que não sabiam fazer certas coisas, estão fazendo. Por causa da presença de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem um testemunho poderoso, se prepara, porque nos próximos dias, Deus está te preparando para isso. Você é um outdoor da glória de Deus. A sua vida é matéria-prima nas mãos dEle. Ele quer te usar, noiva do Cordeiro, tremendamente para impactar essa terra. Só está começando aquilo que Deus tem por fazer nesses dias. Abra aí a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Te adoramos, Senhor. Mateus, capítulo 4. Verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga, achei. Então vamos ler. Diz assim o texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vou repetir, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, esse texto é muito conhecido, mas esse texto é profundo.
Eu estava meditando essa tarde, eu tenho uma palavra de Deus para mudar a sua vida hoje aqui. Eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo já estava ministrando algumas coisas no meu coração, e às vezes ele já está ministrando, e aí ele me leva ao texto para respaldar tudo que ele está falando comigo, tudo que ele está ministrando. Então hoje à tarde eu estava lendo esse texto e meditando em algumas coisas que Deus tem falado comigo, que eu tenho aplicado na minha vida e tem sido transformador. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Esse texto de Mateus capítulo 4, Jesus está começando o seu ministério. Ele acabou de ser batizado aqui no capítulo 3 por João Batista. Então o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba, e a voz do Pai brada do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E logo em seguida começa o capítulo 4, aqui começa o ministério de Jesus. Aqui começa tudo o que ele fez. Jesus tinha 30 anos de idade quando isso aqui aconteceu. Jesus viveu 30 anos na terra como gente, como homem, e viveu 3 anos exercendo o seu ministério. E aqui o que nós lemos está começando o seu ministério na terra, o propósito para o qual ele veio. E é interessante porque a gente começa lendo, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito. E eu fiquei pensando e meditando na nossa vida, querido. O que você e eu, o que nós podemos fazer sem o Espírito Santo? Se até Jesus, que era Deus, não pôde fazer nada no seu ministério sem primeiro ser cheio do Espírito. O que sou eu, o que é você para fazer alguma coisa, para exercer alguma coisa, sem que primeiro nós estejamos cheios completamente do Espírito? Jesus esteve aguardando até esse momento, em que ele foi cheio, recebeu o Espírito para começar o ministério, o propósito. Mas é interessante porque o Espírito o conduziu. E você e eu, assim, o desafio maior para a sua vida, querido, não é ser cheio do Espírito, é você ser conduzido por Ele. Ser cheio do Espírito não é difícil, mas você viver essa vida onde o Espírito te conduz é o grande desafio. Porque é como você ter um carro, você tem a chave do carro, você é dono do carro, está em seu poder, mas você prefere sentar no banco do carona, pegar a chave, entregar na mão dele e dizer assim: aonde o Senhor me levar, eu vou. Eu vou ficar sentado aqui, aonde o Senhor quiser me levar, eu estou pronto para ir. Isso é ser conduzido pelo Espírito. É você não ter vontade, não ter desejo, que se opõe à vontade, o desejo dele, aquilo que ele quer fazer. Isso é ser conduzido pelo Espírito. Quem aqui é conduzido pelo Espírito? 3 pessoas, alguns ainda não. Se não é, você vai começar. Porque todo homem e toda mulher, para ser completo, para receber a plenitude do Evangelho, precisa ser conduzido pelo Espírito. E por que é difícil ser conduzido pelo Espírito? Porque ele vai te levar em lugares que você não gosta de estar. Ser conduzido pelo Espírito é estar preparado para ir em lugares onde eu não quero ir, mas eu preciso ir. É estar disposto a estar com pessoas que eu não quero estar, mas que Ele quer que eu esteja. Por isso é um desafio para nós viver essa vida sendo guiado pelo Espírito. Querido, a maioria das vezes, quando o Espírito Santo me leva a algum lugar, às vezes eu não estou muito afim de ir. E é o que eu mais tenho vivido nesses dias. O Espírito Santo tem me levado em lugares, e aí quando eu chego no lugar, eu entendo por que eu estou ali, qual é o propósito de ter ido naquele lugar, e depois quando eu volto para casa, eu falo para minha esposa: olha o que o Espírito Santo fez. Mas lá no início eu não queria ir. Mas isso é ser conduzido pelo Espírito.
Deus está levantando nesses dias um exército que está disposto a ser conduzido por Ele em todo lugar, em todo tempo, o dia todo, em qualquer lugar. Quem aqui está disposto ainda a ser guiado pelo Espírito? Então te prepara, porque você vai enfrentar muita coisa que você não gosta. Ser guiado pelo Espírito. Deus me manda orar por pessoas, às vezes eu falo assim, mas não queria orar não. Queria orar melhor não, esse negócio. O Espírito Santo fala, vai, eu estou te mandando fazer, faça. Ser conduzido pelo Espírito, estar disponível à vontade dEle. E todo homem que se diz cheio do Espírito, ele precisa ser conduzido. Quando Jesus recebeu o Espírito, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar ele para onde? Para o deserto. Não foi assim, foi batizado, então agora vamos comemorar o batismo e vamos fazer aquele churrasco para comemorar, porque agora é só vitória. Eu estou cheio do Espírito, então agora é só vitória. Não foi isso que aconteceu. Jesus foi cheio do Espírito e o Espírito conduziu ele para o deserto. Às vezes a gente pensa que Jesus fez um propósito de ir ao deserto, fazer o jejum. Não, o texto está dizendo, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Foi o próprio Espírito que o conduziu. Jesus estava sujeito, ele submeteu à vontade do Espírito. Então o Espírito o conduziu ao lugar que era o deserto. E eu estava meditando em algumas coisas sobre isso, porque quando a gente está passando por uma dificuldade, uma situação que não é muito legal, a gente fala assim, eu estou no deserto. Eu estou enfrentando um deserto esses dias. Quem já disse isso? Eu já disse várias vezes. A pessoa diz, meu irmão, ora por mim, porque eu estou no deserto agora esses dias. Eu estou na prova. Eu estou na prova, o negócio está feio. E eu estava hoje meditando, querido, o deserto é bom. O deserto é bom. Por quê? Porque o importante não é o lugar onde eu estou, é na companhia de quem eu estou. Eu estava com a minha esposa ontem, a gente estava indo para o shopping. Ontem as minhas filhas estavam em cima de mim, já tem uns 15 dias. Papai, shopping, papai, shopping, e eu resistindo. Papai, shopping. Aí ontem eu falei, hoje é o dia, prepara, porque hoje nós vamos, hoje está liberado. E aí na hora de sair para o shopping, ninguém falou em que shopping que ia. Então peguei e comecei a descer naquela direção, né? Aí no caminho, minha esposa e elas, papai, mas não é nesse shopping, eu não vou dizer o nome, que é para não fazer merchandising. É para aquele lado, é top o negócio, para aquele lado lá. E aí eu estou indo. Aí, não é por ali, papai, é no outro. Aí eu fiquei pensando, falei para minha esposa, né? Falei, eu vou com vocês para qualquer lugar, porque eu não estou interessado no shopping. Melhor é a presença de vocês. Qualquer lugar é bom, se eu estiver na presença de vocês, da minha família. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Eu prefiro estar no deserto, na companhia do Espírito Santo, do que estar em um palácio sem Ele. Eu prefiro enfrentar dificuldade do que estar na bonança sem Ele. É melhor você enfrentar desafio, escassez, sequidão, mas se Ele estiver contigo, se você estiver sobre o comando, sobre a voz do Espírito, obedecendo Ele, para onde Ele quer te levar, saiba de uma coisa, esse lugar é bom. É difícil dar glória a Deus, porque a gente não gosta de enfrentar esse tipo de situação, mas querido, o que mais importa é obedecer à voz do Espírito e ser guiado por Ele. Qualquer lugar, em todo tempo, mesmo se o lugar eu não quero estar, se não é bom, se é bom ou se não é, não importa. O que importa é que Ele está comigo. Ele está comigo. Isso é o que eu tenho vivido esses dias, querido. A voz do Espírito está tão latente dentro de mim. Eu falo, pastor Wander, eu ligo para ele, mestre, não estou entendendo, mas o Espírito está falando uns negócios comigo, está me levando a alguns lugares, eu não estou entendendo o que ele está querendo, mas eu sei que ele quer fazer algo grande, algo sobrenatural. E aí eu falo, mestre, eu quero sempre
estar sensível a essa voz. Porque o que eu mais admiro no pastor Wander é porque eu não conheço um homem que esteja tão sensível à voz do Espírito quanto ele. Eu fico observando para aprender. Eu sou aquele discípulo, eu fico observando. Às vezes ele está numa situação, eu falo, vamos ver como que ele vai sair dessa. Deixa eu ver aqui, agora é aula. Às vezes quando ele está pregando, você acha que eu estou ali adorando, mas eu estou aprendendo. Numa situação eu vejo assim, como é que ele vai sair agora? E ele sempre fala para mim, Eliel, eu ouço a voz do Espírito Santo, fala isso, faz isso, movimenta dessa forma. E eu só coloco em prática aquilo que ele está dizendo para fazer. Eu falo, eu quero viver isso. Eu quero ouvir a voz do Espírito e colocar em prática na minha vida em todo o tempo. Mesmo quando ele falar assim, ó, pega tudo que você tem e oferta na vida do irmão. Se ele falou com você aí para ofertar na minha vida, eu recebo, irmão. Não vou impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu tô preparado. Eu estou preparado. A irmã lá atrás está recebendo. Meu irmão, aquilo que ele falou contigo, faça, obedeça. Porque assim nós vamos vivendo experiências maiores, de glória em glória, todos os dias, e a nossa fé vai sendo fortalecida em Deus. Aleluia, ser guiado pelo Espírito no deserto. E eu estava meditando, querido, o deserto. Jesus não estava no deserto apenas para jejuar, para passar fome, para sofrer, não. Deserto é lugar de intimidade. Deserto é um lugar de intimidade com Deus. Escuta isso. Tem muita gente que vive um evangelho, mas ele não tem intimidade com Deus. Ele usufrui da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus no culto, aonde tem um grupo de pessoas reunidas orando, mas todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, para exercer um ministério, para cumprir um propósito, ele precisa entender, ele precisa ter intimidade com Deus. A sós com Deus. Esse dia eu falei para um discípulo meu, eu gosto de orar na igreja, eu gosto de orar com os irmãos, mas eu gosto muito de orar na minha casa. Eu gosto muito de orar lá no meu quarto. Ali, querido, eu sou quem eu sou. Você, quando você está dentro do seu quarto, na sua casa, lá é você de verdade. Talvez você pode fazer um monte de coisa, até mesmo orar bastante, mas se a sua motivação for para mostrar para alguém, isso não é intimidade. Intimidade é você e ele. Intimidade só acontece a dois. Eu estava falando para algumas pessoas que é próximo de mim essa semana, tudo que eu estava falando era sobre isso, sobre intimidade com Deus, sobre buscar a presença de Deus a sós com ele todo o tempo. E aí eu disse para essas pessoas o seguinte: eu e minha esposa, nós temos intimidade. Nós temos um lugar onde ninguém sabe. Nem o meu discipulador sabe. Só nós dois. Isso é intimidade. Eu e ela. E eu não preciso falar para os outros da minha intimidade com ela. Eu não preciso falar para os outros que existe alguma coisa entre nós. Porque quando você olha para as minhas duas filhas que estão ali, você sabe que existe intimidade. Você entendeu? Tem gente que começou a pegar agora, está lento o negócio, o download está devagar. Quando você olha para minhas duas filhas, você sabe que existe intimidade. Quando eu olho para os seus filhos, eu sei que tem intimidade entre você e sua esposa, você que é casado. Eu sei. Mas você não precisa me falar, eu estou vendo. Porque eu estou vendo os frutos da sua intimidade. Assim é a minha vida com Deus, o meu relacionamento de intimidade com Deus. Eu não preciso falar que eu passei a noite inteira com Ele. Alguém vai olhar para mim, é de oração. Por quê? Porque eu estou vendo os frutos. Porque eu vejo muita gente expondo e falando um monte de coisa. E aí eu lembro de Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, quando for orar, entra no seu quarto. Fecha a porta e ora em secreto. Que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Eu também não estou dizendo que você não pode falar que você ora.
Mas eu estou dizendo que você precisa ter uma intimidade com Deus, um relacionamento íntimo e profundo entre você e Ele. Eu também falo que eu oro. Eu também falo quando eu oro e Deus é uma experiência que eu vivo, eu compartilho. Mas eu preciso entender que eu preciso ter essa minha intimidade. Nós vamos orar juntos, mas eu também preciso ter a minha. Eu preciso ter o meu momento a sós com Deus na intimidade. E o deserto, quando Jesus saiu para o deserto, não tinha ninguém com ele. Ele estava a sós com Deus, com o Espírito Santo, vivendo esse momento de intimidade. Porque na intimidade nós somos quem nós realmente somos. E Deus nos conhece, Ele te conhece do jeito que você é. Você pode parecer um monte de coisa para um monte de gente, mas Ele sabe exatamente como você é na sua intimidade. Lá define você. Ele sabe de tudo. Amém? Quem está entendendo? Querido, o deserto, quando eu estou no deserto, aonde Deus me colocou, o meu caráter é transformado. Deus trabalha em mim. É um fato de que Deus está preparando a mim e a você para uma grande obra. Mas quando eu escuto a voz do Espírito, Ele me leva para esse lugar, para o deserto, Ele trabalha em mim. Eu estava aqui na sexta-feira, antes do culto, do lado. Eu parei e fiquei olhando para o terreno, a máquina estava ali fora. Eu fiquei olhando para o terreno e lembrando do espaço gourmet. Quando a gente começou a construir, eu lembrei dos móveis, quando eu estava fazendo aquela cozinha para colocar lá. E de repente não tinha nada, só o terreno. E eu olhando para aquele terreno e pensando em Deus e no Espírito Santo. E a voz do Espírito falou assim comigo: Eliel, você é assim nas minhas mãos. Aí eu falei: como, Deus? Me explica. Ele falou: para mim construir alguma coisa em você, primeiro eu preciso demolir aquilo que você construiu. Querido, para Deus construir aquilo que Ele tem para fazer, para cumprir o propósito dEle na nossa vida, Ele precisa desconstruir em nós muita coisa que nós construímos. E aí eu fiquei conversando com o Espírito Santo e Ele falando comigo, para construir uma igreja desse tamanho, a estrutura que tinha aí não serve para nada, não servia para nada. Estava bonito, mas não serve. Por quê? Porque o que eu vou construir é muito maior. Então eu preciso demolir e começar de novo pelo fundamento. Eu falei: então, Espírito Santo, pode tirar de mim aquilo que o Senhor quiser. Pode demolir aquilo que o Senhor quiser demolir, os meus conceitos, a minha forma de ver as coisas, que estejam deturpados, que não esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer. Retira de mim então. Pode demolir as paredes que eu construí, achando que eu estava fazendo algo bom, mas agora, para aquilo que o Senhor quer fazer, pode arrancar, Pai. E eu fui conversando com o Espírito Santo e Ele falando isso. Eu estou demolindo algumas coisas na sua vida, te preparando para aquilo que eu quero. Querido, para você viver as coisas de Deus, você precisa estar disposto a deixar o Espírito Santo demolir em você, arrancar paredes, quebrar tudo, igual está acontecendo aqui. Tinha um espaço gourmet, estava bonito, estava legal, a gente estava confortável ali. Agora você sai e não tem nada, só tem o terreno. Porque Deus está fazendo tudo de novo, no mesmo lugar. Algo novo, uma nova história começando no mesmo lugar. Na sua vida, Deus começa uma nova história todos os dias. O amor do Senhor, Ele se renova em nós a cada manhã. Então, a cada dia, a cada manhã, é uma oportunidade que você e eu nós temos de deixar Deus construir de novo. Ele é especialista em fazer de novo, em construir de novo. Talvez você está construindo algo e você faz planos, um monte de coisa, e de repente o Espírito Santo vem e fala: espera aí, nós vamos começar de novo. Eu vou te preparar para outra coisa. Quem está entendendo?
No deserto, querido, a sua fé é provada. Às vezes a gente fica, eu confio em Deus. Não, eu confio em Deus. Mas quando nós estamos no período do deserto, nós temos a oportunidade de ter a nossa fé provada. E eu já tive várias. Quem me conhece lembra do nosso acidente com a nossa filha. Quando eu estava na UTI, aquilo ali era o meu deserto. Ali era o meu deserto. É um momento que você fica completamente entregue nas mãos de Deus como uma criança. Você não pode fazer nada a não ser depender dEle. E escuta o que eu vou te dizer. Todo homem, toda mulher de Deus, se não enfrentou, vai, porque precisa passar. E eu não estou dizendo, escuta isso, eu não estou dizendo que são situações ruins, sempre. Para algumas pessoas, é o dia da bonança que é o deserto. Para algumas pessoas, enfrentar dificuldade não é difícil, mas quando a coisa melhora, aí se torna difícil. E esses dias Deus está mexendo em algumas áreas, porque às vezes a gente fica, eu sou cheio do Espírito, e realmente nós somos cheios do Espírito, mas ser cheio do Espírito é deixar Deus trabalhar em outras áreas da nossa vida. Todo homem cheio do Espírito Santo, ele é um marido exemplar. Só tem três, ainda bem. Tem quatro. Eu vou repetir, todo marido cheio do Espírito Santo, ele é um marido exemplar. Pode perguntar para minha esposa, se eu não passar no teste, você pode falar para mim, ó, ela reprovou. Porque quem tem autoridade para dizer sobre mim é ela. As irmãs gostaram. Toda mulher cheia do Espírito Santo é submissa ao marido. Vamos começar. Vamos começar aqui. Porque às vezes a gente fica aquele negócio, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou queimando, mas quando vai para casa na segunda-feira, quando está diante da esposa, aonde é que está o Espírito Santo aí? Ficou aonde o Espírito? Todo homem cheio do Espírito, ele tem dentro de si os frutos do Espírito. Ele é amável, ele é paciente. Sabe o que está acontecendo comigo esses dias? Nessa busca em Deus. Eu estou pregando para os casais, daqui a pouco eu falo com quem é solteiro. Eu me peguei ouvindo a minha esposa 2 horas de relógio. E eu falei, realmente eu estou vivendo um avivamento. Porque quando eu ia ouvir ela falar, às vezes 20 minutos eu já estava dormindo. Eu já estava dormindo na frente dela, aquele negócio. E esses dias eu fiquei 2 horas, eu olhei, deu 2 horas de relógio ouvindo ela falar, e eu ainda queria ouvir mais. Falei, como é bom ouvir minha esposa. Todo homem cheio do Espírito, ele para ouvir a sua esposa. Ele tem paciência de ouvir a sua esposa falando. Mesmo quando não está fácil, né? Ai, meu Deus, eu preciso dormir. E elas gostam de falar, porque eu fiquei 2 horas ouvindo, depois de 2 horas ela disse que eu não estava ouvindo ainda. Mas você não para me ouvir, mas tem 2 horas que eu estou te ouvindo. 2 horas, ainda tem coisa para falar, não acabou. Não, ainda quero falar um negócio que aconteceu. Eu falei, não, amanhã a gente continua. Mas aí escuta isso, querido, isso é viver avivamento. Avivamento não é só pular, não, o avivamento tem que atingir todas as áreas. O avivamento tem que alcançar todas as áreas. Não é só, eu pulo e tal, e agora? Eu vou falar sério aqui um negócio. Todo homem e toda mulher, todo casal cheio do Espírito, escuta esse negócio. Eles também têm uma vida muito boa, bem regular. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Você vai entender. Esses dias, eu ouvi alguém dizendo que estava orando tanto,
Estava orando tanto que não tinha mais tempo para nada. Eu fiquei preocupado. Porque ser cheio do Espírito é ser um marido atencioso, ser uma esposa atenciosa. Nós precisamos ser cheios do Espírito o tempo todo, mas eu preciso refletir. Eu preciso refletir na minha vida prática, no meu cotidiano, eu preciso refletir. Senão tem alguma coisa errada. Porque às vezes eu posso estar enganado, achando que eu estou sendo cheio do Espírito e eu estou só no campo das emoções. Porque as evidências, como diz a irmã Silene, pregando aqui na sexta, ainda não ocorreu. Isso são as evidências de ser cheio do Espírito. Depois da Semana Fire, eu chamei minha esposa e nós conversamos. Porque naquela semana a gente ficou bem distante, e aí, orando muito e buscando muito. Aí eu cheguei e nós conversamos, falando, agora vamos ter a nossa Semana Fire. Falei, o que você acha de agora a gente ter a nossa Semana Fire? E nós tivemos a nossa Semana Fire. Você teve? Eu tive a Semana Fire lá em casa. Sabe por quê? Escuta isso aqui. Você ainda está na terra. Nós precisamos ser governados pelo céu, mas nós ainda estamos na terra. E agora eu vou começar a compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. O texto que nós lemos diz que Jesus teve fome. E o inimigo, o diabo, chegou diante dele bem no momento que ele se sentiu faminto, com fome. Você tem fome. Eu tenho fome. Todos nós temos fome. Todo homem e toda mulher tem fome. O que é fome? Necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a área da sua vida que você é tentado? Em que área da sua vida você se sente tentado? Eu perguntei para um discípulo meu um tempo, falei, querido, ele era bênção demais, eu falei, que área da sua vida você é tentado? Ele falou, nenhuma. Eu falei, então eu vou sentar aí, você vai sentar aqui, e você vai me discipular, me ensinar como é que é viver sem ter tentação, porque Jesus aqui foi tentado. Jesus foi tentado no momento que ele teve fome. Aonde é a sua fome? Aonde é a sua necessidade? Aí que o diabo vai entrar para trabalhar. Aí que ele vai tentar convencer você. E quem está cheio do Espírito vai passar por isso. Porque Jesus era Deus, estava cheio do Espírito e foi tentado. Então, você já vê que é um fato. Em que área da sua vida você é tentado? Esses dias eu estava me avaliando e pensando nisso. Eu já estou na igreja há muitos anos. Minha família bem resolvida, porque às vezes quando a gente fala sobre tentação, a gente já pensa logo em algum pecado cabeludo, alguma coisa. Não tem nada disso. E aí eu fiquei pensando, falei, Deus, eu fiquei pensando em mim, em que área que eu sou tentado. Eu descobri que eu sou tentado em uma área. A área que eu mais sou tentado na minha vida chama trabalho. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar, eu gosto de trabalhar. Há um tempo atrás, a minha esposa me chamou e falou, olha, você precisa parar de trabalhar um pouco, você está trabalhando muito. Eu tenho prazer em trabalhar. E aí eu descobri que uma área que eu sou tentado é porque eu gosto de trabalhar. E aí, o que o diabo vai fazer? Vai me oferecer serviço, vai me oferecer trabalho. E aí, deixa eu dizer para você uma coisa. Tudo que te tira da presença de Deus, qualquer coisa, qualquer área da sua vida, trabalhar é bom e todo mundo precisa trabalhar. Mas se o seu trabalho te afasta da comunhão de Deus, o diabo vai te oferecer sempre trabalho, 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 trabalho. E quando você pensa que eu ainda preciso trabalhar mais, eu trabalho, trabalho, trabalho. E sempre isso. Porque o diabo oferece aquilo que eu tenho fome. Eu estava uma vez num churrasco, eu já estou terminando. Eu estava no churrasco com o pastor Wander, lá na Gaúcha. Você estava, Mário, você lembra? A gente estava lá e o garçom, no início, quando a gente estava com fome,
O garçom só trazia linguiça, capa, maminha, contrafilé. Quando a gente já estava satisfeito, que já estava, palitando o dente, o garçom veio com a picanha. Colocou no meio da mesa, assim, o espeto. Aceita? Olhei para a cara do Mário. Você lembra, Mário? Olhei para a cara do... Obrigado. Obrigado. Você é tão prestativo, cara. Muito obrigado, cara. Eu falei, por que você não trouxe essa picanha no início? Você ia ver se ia sobrar alguma coisa aqui. Porque, querido, a alma farta pisa favos de mel. Quem está satisfeito, quem não tem fome, o diabo só trabalha aonde eu tenho fome. Aonde é a sua fome? Aí mora o perigo. Cuidado. Quais são as suas necessidades, os seus desejos? Jesus foi tentado quando ele estava com fome. Quando ele estava entregando ali, finalizando ali os 40 dias de jejum. O diabo apareceu para oferecer aquilo que ele precisava. E a minha oração sempre, Senhor, me livra dos meus desejos, me livra das minhas necessidades. Eu não quero ser governada por elas, eu quero ser governada pelo propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero ser governado pelo aquilo que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Não, eu quero cumprir um propósito em Ti. Porque eu vejo muitas pessoas que são governadas pela necessidade, por aquilo que precisa. E todos nós precisamos de alguma coisa. Mas o propósito que eu tenho, que Deus tem na minha vida, ele precisa estar acima de tudo. Acima das minhas necessidades, acima daquilo que eu tenho fome, que eu tenho desejo, aquilo que eu almejo alcançar. Quem está entendendo? Eu estou compartilhando com você instruções para a sua vida prática, diária. Nós precisamos ter esse entendimento, porque se eu sei que a minha fome, o meu desejo é trabalhar, então eu me protejo. Quando eu penso que eu estou trabalhando demais, eu falo, está na hora de parar, então está na hora de entregar um pouco. Está na hora de correr para a presença de Deus. Porque mesmo sendo algo muito bom, pode me roubar a presença de Deus, pode me roubar o Espírito. Daqui a pouco eu sou alguém vazio de Deus, buscando de novo, dizendo, Espírito Santo, Deus, por favor, me enche de novo. Mas é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade nos manter cheio. E às vezes nós perdemos a nossa comunhão com Deus por causa de coisas simples do dia a dia. Não houve pecado, não houve nada, mas de repente eu estou distante de Deus. Porque todas as vezes que você é governado pelas suas necessidades, você está usando a sua autoridade como filho e transformando as pedras em pães. Você percebe que o diabo ele não tem poder para me tirar da presença de Deus. O que ele pode fazer? Convencer. O que ele fez, a proposta dele para Jesus foi, se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Mas ele não tinha pão para oferecer, ele só tinha as pedras. A autoridade de transformar as pedras em pães é minha e é sua. A decisão de transformá-lo está nas minhas mãos e está nas suas mãos. É você que decide. É você que decide. O poder está sempre nas suas mãos. Existem as duas opções. Para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, a gente precisa ter esse entendimento de que Ele precisa trabalhar os nossos fundamentos. Cheio do Espírito, para um propósito. Eu percebo que tem muitas pessoas que têm muitas necessidades na área emocional. Escuta isso.
Talvez seja o seu caso. Pessoas que estão o tempo todo buscando aprovação, elas precisam receber um elogio, elas precisam ouvir uma palavra dizendo, parabéns, você é o cara, você é fera demais, e ela se alimenta disso. Talvez essa é a sua fome. Cuidado. Eu sempre falo para o pessoal do louvor, uma vez um irmão me teceu um elogio, a gente estava aqui no Ministério do Louvor, quando terminou o culto, ele falou assim, toda vez que eu olho para você, eu sinto a presença de Deus. Quando eu venho no culto, a primeira pessoa que eu procuro é você. E eu dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus, eu repreendo, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento, era como Jesus estava ouvindo aqui as sugestões. Aquilo veio igual uma flecha no meu coração. Aquele elogio veio, eu falei, eu preciso me blindar agora, porque senão entra. Eu preciso estar blindado aqui, e eu orando em línguas e repreendendo. Falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Tem pessoas que elas precisam ser amadas, elas estão o tempo todo cobrando alguém, fulano não me ama, essa igreja não ama ninguém, pastor não ama ninguém, por quê? Porque essa é a área da fome, ela precisa ser suprida de alguma forma, mas ela nunca está satisfeita. Por mais que a gente cuida, por mais que a gente dá atenção, ainda não está satisfeito, por quê? Porque essa é a área da fome. Há um desejo insaciável por ser amado, por ser cuidado, por ser aprovado. Cuidado, porque você pode cair na onde você tem fome. Cuidado, porque o diabo vai entrar exatamente na área que você tem fome. Às vezes a fome na área financeira, um desejo imenso de ter dinheiro, de conquistar, tudo isso é bênção. Mas se você tiver isso como prioridade da sua vida, toma muito cuidado, porque isso pode roubar aquilo que você tem de Deus. Qual é a sua fome? Aonde está a sua fome, o seu desejo? A sua necessidade. Todos nós temos necessidades. Eu tenho muitas necessidades. Mas eu procuro sempre, Pai, as necessidades estão aqui, eu estou com fome, eu preciso. Mas eu quero a Tua presença. Eu quero estar contigo, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. E para encerrar, no final do texto, depois de Jesus ter confrontado, resistido o diabo, o texto termina dizendo que os anjos vieram e serviram a mesa para Jesus no deserto. Uma mesa foi posta no deserto diante dele. Querido, se nós permanecermos no lugar aonde Deus nos colocou, mesmo tendo necessidades e não alcançando essas necessidades, mesmo tendo fome e ouvindo sempre o diabo ao nosso redor dizendo, você precisa, você tem fome, resolve o seu problema. Se você resistir, se nós permanecermos nesse lugar, nós vamos ter a mesa posta diante de nós, o alimento, o pão vivo, o pão fresco que vem do céu. Aleluia. O que Deus mais quer é suprir a sua vida e a minha vida em todas as áreas. Mas nós precisamos entender que o que é prioridade para mim é resolver, é sanar as minhas necessidades ou viver o propósito que Ele tem. Que você possa refletir nisso esses dias, naquilo que você está vivendo. A pastora deu início a essa reunião falando de arrependimento. Se nós queremos viver um avivamento, a gente precisa entender que a gente precisa viver esse arrependimento todos os dias.
Nós vamos queimar, mas eu preciso queimar sendo um bom marido, sendo um bom pai, sendo um bom funcionário onde eu trabalho. Queimar é você ser servo, é você ser conhecido como homem de Deus, lá onde você vive, onde você trabalha. Queimar é quando os vizinhos olham assim e falam: olha, eu preciso ir lá receber uma oração, porque fulano está queimando. É refletir a glória de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Talvez você tenha sido tentado esses dias. Você sabe qual é a área que você tem fome. Talvez não seja pecado, talvez seja algo muito bom que você gosta. Mas se estiver tirando você da presença de Deus, toma cuidado. Viver com Deus, caminhar, ser conduzidos pelo Espírito, às vezes é por convicção, não é por aquilo que eu estou sentindo, é pelo que eu creio. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me conduz, eu posso confiar, eu posso descansar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo e te dou graças. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Te agradeço, meu Pai, por tudo que nós temos vivido esses dias. Mas sabemos que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. E que o Senhor possa esses dias estar mexendo nos fundamentos, retirando de nós tudo que nos impede de permanecer na Tua presença. Tudo que nos impede, ó Pai, de ter uma vida contínua em Ti, na nossa comunhão com o Senhor. Retira de nós toda distração. Retira de nós, ó Pai, os prazeres deste mundo. Retira de nós, ó Pai, as coisas boas, mas que nos afasta de Ti. Pai, que nós possamos entender todos os dias que o Senhor é a nossa prioridade. Viver o propósito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tem que vir em primeiro lugar, e as nossas necessidades virão depois e serão supridas pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te damos graça por tudo. Esteja na vida de cada um, ó Pai, que está aqui essa noite, e daqueles que nos acompanham nos lares, ó Pai, que esses dias, que essa semana seja uma semana abundante da manifestação do Teu poder e da Tua graça, e que nós possamos entender em todo tempo que nós somos chamados para refletir a Tua glória. Eu preciso queimar na Tua presença, mas eu preciso também ter os frutos da intimidade e do relacionamento contigo. Nós te louvamos e te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Dê uma linda e forte salva de palmas ao nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar no nome do